pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um convidado muito especial, que eu admiro muito. Mas antes, deixa eu falar dos meus colegas, né, que estão aqui comigo hoje para conduzir essa conversa. Então, estou hoje com o Daniel e com a Boa a noite. Franciele. Olá, olá, olá. E hoje vamos falar sobre o paliativismo, dando mais foco no doente renal crônico. E eu acho que é um tema que vai enriquecer muito todo mundo, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo tem muita dúvida, inclusive eu tenho muitas dúvidas. E eu acho que é uma área na veterinária que está só crescendo. Então, estamos hoje com o Adriano. Tudo bem? Adriano, eu Boa noite, conheci gente. ele numa palestra e já assisti outras palestras com ele sobre o tema. Adriano sempre me emociona, sempre fico com os olhos marejados quando ele está falando, e é de uma sensibilidade. Então, muito obrigada, Adriano, por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo. Pô, eu que agradeço. Oi? Eu falei muito obrigada. Ah, nada, que isso. Eu que agradeço aí pelo convite. Vamos tentar contribuir de alguma forma aí, né, para o podcast, para a especialidade, que já dando um spoiler, a gente tem muito paciente candidato a cuidado paliativo na área de vocês, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sim. E aí vamos introduzir, né? Que eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que é exatamente o cuidado paliativo. Então, explica pra gente. A gente pode trazer, assim, já definições, né? A OMS tem definições. Então, assim, na última definição da OMS, ela coloca que o cuidado paliativo ele é uma abordagem. Esse é o primeiro ponto. Ele não é um tratamento. Existem tratamentos paliativos, existe cuidado paliativo. Nem sempre um vem acompanhado do outro. Então, o cuidado paliativo ele é uma abordagem que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias. Isso é muito importante. Diante de uma doença que ameace a vida do paciente, integrando nesse cuidado alguns aspectos, não só o aspecto físico do adoecimento, não só o controle de sintomas, mas aspectos sociais, emocionais, psicológicos e até mesmo espirituais. Então, por exemplo, a nível de curiosidade, no Guidelines de Fim de Vida de Cães e Gatos, a gente vai ver que tem lá um itemzinho que é precisamos cuidar das necessidades espirituais do cuidador. Olha que interessante. Então, não é só do paciente. Então, a gente já começa a ver que é algo que vai além do paciente. E a gente tem uma definição mais recente, que foi um consenso de vários especialistas na área, e isso foi publicado numa revista de grande impacto, né, que é o Jornal de Manejo de Dor e Sintomas, que ele coloca o cuidado paliativo como um cuidado holístico. Quando a gente fala holístico, muita gente leva para o lado místico da coisa. Não é. Holístico é na sua integralidade. É olhar esse indivíduo em todos os seus aspectos. E aí ele coloca lá, diante de uma doença que leva a um sofrimento, que ameaça a vida do paciente. Então, essa já é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, que é nenhuma definição de cuidado paliativo diz que obrigatoriamente o meu paciente vai morrer. Olha que interessante. A gente tem sempre a percepção de que cuidado paliativo é para quem está morrendo. Não existe isso na definição. Diz que é para pacientes que têm uma doença ameaçadora da vida. Olha que interessante. E isso é uma abordagem. Eu sempre brinco que paliativo é só sobrenome. O que a gente faz é cuidado. Então, o tratamento paliativo, por exemplo, vamos supor aqui que a gente pegue a rotina nossa. Paciente doente renal crônico. Todo esse manejo que a gente faz, ele não é um manejo curativo. Uhum. Ele Sim. é um manejo de paliação. Primeiro, é porque a gente fala tratamento, a gente está sempre na ideia de que vai tratar e vai curar. Então, a gente já muda o que a gente chama de terapia curativa de tratamento curativo para terapia que modifica o curso da doença. São coisas completamente diferentes. Porque se a gente não vai curar, por que eu estou falando de tratamento curativo? Eu preciso de um tratamento, uma terapia que modifica o curso da doença. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente doente renal crônico e começa a fazer as terapias que modificam o curso da doença, a medicação para pressão, ômega, nefroprotetores, hidratação, e a família
e a gente não entende quem é esse paciente nessa família, se a gente não entende os valores dessa família, se a gente não explica a trajetória de doença, se a gente não planeja um fim de vida desse paciente, a gente só está fazendo um tratamento paliativo. E aí, o que eu vejo na minha rotina é muitos pacientes que estavam com alguns outros colegas em tratamento paliativo, quando chegam no fim de vida, estão completamente perdidos, falando, poxa, mas está morrendo. Por quê? Porque o cuidado não existiu. Existiu um tratamento, existiu uma terapia ali, mas não um cuidado. Então, o cuidado paliativo, eu brinco que é ajustar o nosso foco, o nosso olhar, além da doença. É olhar para o doente e para sua família. Então, tratamento paliativo é diferente de cuidado paliativo, né? Exato. A gente até tem pacientes em cuidados paliativos que fazem tratamentos, né, paliativos. Eu não gosto de falar de tratamento paliativo, porque se não vai ter cura, é uma terapia que está modificando o curso da doença. E aí a gente pega isso para tudo, ó. Os cardiopatas, pacientes com doenças renais crônicas, pacientes com doenças neurodegenerativas, muitos pacientes oncológicos, que não estão em tratamentos curativos. Eles estão numa terapia que está modificando o curso da doença. Eu estou fazendo com que aquele paciente ali, ele não mude a sua classificação na íris ali. Estou tentando manter. Isso aí é um tratamento, isso é uma terapia que está modificando esse curso da doença, mas eu não estou tratando ele de forma curativa, entende? Entendi. Se a gente E for Adriano, pensar uma nesse... curiosidade. Desculpa, pode falar, Daniel. Nada. Não, se a gente for pensar nesse espectro, a gente faz, então, eu particularmente, sem saber, tratamento paliativo quase todo dia, Exato, né? é isso. É exatamente isso. Bem E a colocado. gente não pensa por essa E a ótica, gente não né? pensa, Não. exatamente. E sabe o que acontece? A família, por a gente não pensar, às vezes a família ela não está instruída para isso. Sim. E aí ela começa, às vezes chega no finalzinho da vida desse paciente, tem um planejamento. E isso é que piora os desfechos, sabe? Não ter um planejamento, entendendo que existe na literatura algumas curvas, que a gente chama de curvas estereotipadas. São curvas que mostram progressão de adoecimento para paciente com doença renal crônica, paciente com insuficiência cardíaca, paciente demenciado, né, as disfunções cognitivas, paciente oncológico. E são essas trajetórias que nos permitem preparar a família. Não gosto muito de usar o termo preparar, porque eu acho que ninguém está preparado para perder quem gosta, né? Mas é instruir a família para que eles elaborem esse processo de adoecimento de uma outra forma, né? Então, isso parte de um pilar muito básico, que é uma comunicação bem feita, sabe? Deixa eu Mas só está certo. então, Você atende pacientes em tratamento paliativo todo dia. A gente Todo dia. utiliza um pouco da palavra do tratamento conservador ali, né? Tipo, da gente tentar não progredir essa doença. Nesse caso também é a mesma coisa, né? Só que é um tipo de palavra um Basicamente pouco isso. diferente, né? É basicamente isso, sabe? Só que é muito importante a gente deixar, eu sempre digo o seguinte, a gente precisa a todo momento cultivar o prognóstico. Essa família precisa entender que tudo que eu estou fazendo não vai levar esse paciente, muitas vezes, a um processo curativo. Por quê? Se a gente não cultiva o prognóstico, a família vai sempre oscilar na esperança de, não, então ele vai ficar bom, então ele vai ficar bom, então ele vai ficar bom. E na verdade não. Essa semana mesmo eu tava com um Golden de 1 ano, com o rim todo ferrado e tá nessa situação, né? Peraí, não tem o que resolver, ele não vai durar muito tempo, né? E aí é bem Sim. esse caso, né? E aí é muito importante, né, que a gente tem uma técnica de comunicação que é clarificar a mensagem. É perguntar, depois que a gente conversa com a família, perguntar para eles assim: você consegue me explicar o que eu te expliquei? Você consegue me explicar o que você está achando? Você consegue me dizer quais são as suas expectativas? O que você está entendendo sobre isso tudo? Porque aí esse feedback é o mais importante que a gente tem. Porque às vezes, no outro dia aconteceu uma situação, uma colega trouxe, foi cômica, mas ao mesmo tempo é triste, porque o animal chegou, o animal parou, e ela disse, olha, ele teve uma parada cardíaca. Aí ela disse, ai, que bom. A família falou, que bom. Aí ela falou assim, não, mas acho que vocês não entenderam, é que ele morreu. Ele morreu? Tipo, uma questão de comunicação que assim, ele teve uma parada cardíaca. Não sei se ele achou que de repente o coração estava muito acelerado e desacelerou e parou, sei lá. Mas quando falou morreu, como assim morreu?
Então, às vezes, Uhum. a gente está cuidando, por exemplo, eu vejo, às vezes, muitos pacientes que chegam para mim já numa fase de fim de vida. O que é a fase de fim de vida? É quando os sintomas estão muito intensos, quando já teve um declínio da capacidade funcional do paciente, a doença já está no estágio de terminalidade, e a família está completamente perdida. Tá bom, mas se eu fizer soro, então, e ele hidratar, ele tá. Não, calma. Porque faltou um planejamento. E os nefrologistas, melhor do que qualquer pessoa, vão ter tempo suficiente para cultivar esse prognóstico ao longo do adoecimento, de acordo com as curvas. A gente usa muitas escalas que a gente chama de funcionalidade. Então, a gente vai avaliando a funcionalidade a cada atendimento. E, às vezes, a gente vê no paciente doente renal crônico, que é um dos exemplos que a gente tem clássico, que a funcionalidade se mantém estável por muitos anos, meses, sei Uhum. lá. Mas a família precisa entender que se isso começar a cair, ou é uma agudização, ou é o fim de vida do paciente. E aí, se for agudização, talvez a gente tenha uma resposta e esse paciente volte a cronificar e ficar naquela fase crônica ali. Mas, se a gente entende as curvas, a gente pode talvez entender que esse paciente já está no fim de vida. E Adriano, como que você se interessou por esse tema, assim, como que foi isso? Porque é um tema que eu estou me interessando muito agora e é difícil, né? Não tem muita coisa, assim. É, Por falta exemplo, muita uma coisa na veterinária ainda. pós-graduação. É, assim, eu me interessei porque eu comecei a fazer terapia intensiva, né? E aí Hum, eu me frustrei muito de ver muitos pacientes falecendo. E hoje, claro, depois que a gente amadurece, que a gente estuda, que a gente entende, que as coisas evoluem, a gente entende que muitos pacientes eles não tinham indicação de terapia intensiva. Que o UTI não é lugar para morrer, entende? Ele é um lugar para recuperar o paciente de um quadro e o paciente voltar para uma internação ou para casa. Não é para ir morrer na UTI. E o que acontecia muito era o encaminhamento tardio, e aí a gente via isso, sabe, muito aonde? Paciente na diálise. Ah, morre muito na diálise. Mas, pô, por que que morre? Porque esse paciente, ele tá 20, 30 dias internado no soro, as taxas só sobem, sobem, sobem. Quando ele entra no processo do falecimento, eu vou mandar ele para diálise, aí ele morre na diálise. Era a mesma coisa que acontecia na UTI. E aí você começa a entender que fala, e aí começou a me incomodar ouvir certas situações, né, certas frases de familiares, como por exemplo, poxa, o cachorro já estava morrendo, tá? O gato, enfim, e aí iam para UTI e morreu na UTI. E a família falava, poxa, mas eu trouxe um animal vivo e saí com uma conta astronômica, sabe? Cara, é difícil você ouvir isso. Cara, eu entrei com meu cachorro e saí com uma conta, sabe? Por quê? Porque, na verdade, esse paciente não tinha indicação de UTI. Esse paciente tinha indicação de medidas de conforto. E aquilo começou a me incomodar. Então, eu via os pacientes morrendo na UTI, as famílias muito tristes porque gastavam muito dinheiro. Eu falava, cara, tem alguma coisa aí que não bate, sabe? Porque não tá batendo isso. E aí eu sempre tive, eu não sei o porquê, assim, as pessoas sempre me chamavam para conversar com as famílias, a questão de comunicação de óbito, sabe? Dar uma notícia difícil, mas não era porque eu sabia me comunicar melhor, não. É porque eu sempre acreditei a morte como um processo natural. E aí entra a biografia de cada um, né? Para mim, a morte era algo natural. Mas eu precisava entender como isso acontecia para ajudar essas famílias, né? Então, eu sempre achava natural a morte, desde pequeno sempre foi assim, né? Porque eu sou espírita também, enfim. E aí eu conversava de uma forma diferente com as famílias. E aí toda vez que tinha algum animal morrer, eu falava, Baldaia, pô, fala lá com eles. E às vezes eu não sabia nem o que estava acontecendo, sabe? Mas eu ia lá. E aí é o que eu falo assim, a gente não precisa saber muito nesse momento, saber muito sobre doença, sobre tratamento. A gente precisa saber sobre empatia, sobre acolhimento, sobre, eu até falei isso numa última aula, sobre ressonância emocional, que é o que a gente tem estudado muito, que é ressoar a emoção da família. E aí eu ouvi isso de um colega da medicina humana que falou assim, cara, o primeiro sintoma que chega dentro do nosso consultório não é vômito, não é diarreia, não é o exame, não é a azotemia que está no exame, é o medo que a família tem. Esse é o primeiro sintoma. É o medo que a família tem do que está acontecendo. Que existe algo que a gente chama de experiência de doença. A família, na cabeça dela, ela já está mirabolando o que vai acontecer, quais as possibilidades que está acontecendo, vai na internet. E aí ela começa a experimentar a doença também, sabe? uhum. Então esse é o primeiro sintoma. E aí aquilo começou a me incomodar e aí eu brinco que
Não é você que vai procurar o cuidado paliativo te acha. E aí eu vi um vídeo de uma médica falando sobre cuidar de pessoas em fim de vida. Aí eu falei, cara, eu acho que o caminho é esse aqui. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar até eu conseguir entrar na pós-graduação lá no Einstein, eu fui estudar, entender o que que era cuidado paliativo na medicina humana e como é que fazia na veterinária. E aí, quando a gente vai ver na veterinária, você vai ver que as referências que a gente tem são todas americanas. O que também é complexo, porque o americano é muito pragmático. O americano faz eutanásia por qualquer coisa. Se chegar lá, a ureia creatina tiver aumentada e falar assim, eu não vou fazer soro subcutâneo 2 vezes na semana, eu vou fazer eutanásia, eles vão fazer eutanásia. Uhum. Ah, tá. Ah, não, mas vai hidratar aí. Não, não quero fazer, não tenho tempo, pode fazer. E vão fazer. Então, o americano, ele termina muito dos seus trabalhos assim, agora é eutanásia, agora é eutanásia, eutanásia, eutanásia. Então, aquilo começou a me incomodar. E aí, eu fui estudar na medicina humana e fiz as adaptações. Aí você começa a entender que é tudo similar, tudo igual. Sabe, você lidar com o familiar, você lidar com o processo ativo do morrer, o que que acontece naquelas horas antes de falecimento. E aí aquilo, cara, aí me abriu um mundo assim que eu falei, cara, e aí eu sempre digo que o cuidado paliativo ele transforma-se não só como profissional, mas como ser humano mesmo, sabe? Porque a gente tem uma mania muito feia, eu até comentei isso na aula, né, na palestra, que a gente tem a mania de fazer veterinário porque a gente gosta mais de bicho do que de gente. Só que, cara, a gente depende da família para tudo, para dar o remédio. Famílias bem comunicadas, de que confiam, elas vão aderir melhor ao tratamento, elas vão querer pagar você, elas vão te chamar para ver, elas vão confiar em você. Se eles não quiserem dar o remédio, eles não vão dar porque não confiaram em você. E aí 70% do que a gente faz no consultório é com pessoa, cara. E aí você fica, mas eu não gosto de gente. E aí na pós-graduação, você vê que 70% da pós-graduação é de comunicação e psicologia. É entender quem está diante da gente ali sofrendo, sabe? Porque, cara, tratar um sintoma, prescrever um soro subcutâneo, cara, não estou dizendo que seja simples, mas isso é o que a gente já habitualmente estuda. A gente já sai da faculdade mais ou menos preparado para isso, que é a nossa zona de conforto. Mas qual é a nossa zona de desconforto? É comunicação, estar ali com a família, entender as emoções que a família traz, né, de não querer fazer o exame, de não querer internar, e que isso tudo tem uma emoção envolvida. E aí eu fui procurar paliativo, cara, e aí foi um mundo que me abriu em vários sentidos, assim. Eu acho que como pessoa, sabe, como ser humano mesmo, como pai, cara, de começar a dialogar melhor com meu filho, de nomear a emoção, que a gente aprende muito isso, e isso é muito importante para os tutores. Poxa, por que você está se sentindo culpado, sabe? Poxa, por que que você tá frustrado, sabe? Porque às vezes vem frustração de um resultado de um exame não ter sido positivo, ou de, poxa, tô hidratando ele aqui na internação 5 dias e nada funciona, sabe? Poxa, vai ter que ir para diálise. Então tem diversos sentimentos envolvidos que eles deveriam vir antes do que a gente falar de diagnóstico, tratamentos e exames, sabe? Perfeito. Sim, eu acho importante essa colocação, porque a boa comunicação desde o início, né, o esclarecimento para o tutor sobre a condição do paciente, do animalzinho dele, a condução durante o tratamento, todo esse esclarecimento, você vai perceber se você fez um bom trabalho, não um trabalho técnico, né, mas se você conduziu bem aquele caso, no final, principalmente quando entra para uma condição de cuidados paliativos, quando o paciente vem a óbito, e que você faz a leitura que, no fim, você não fica nem com aquela ansiedade, né, da reação do tutor, porque eu acho que você já está tão alinhado com ele, tanto técnico quanto espiritualmente, que você fala assim, poxa, eu costumo dizer para os clientes assim, a gente tem que ter uma cumplicidade, porque nem tudo que eu vou indicar ele vai fazer, né? Nem tudo que eu quero e que eu posso fazer, eu vou ter oportunidade também de fazer. E não existe o certo ou errado, existe aquilo que entra dentro de um acordo do meu lado técnico com o lado emocional do cliente, as possibilidades dele de executar aquilo que eu estou fazendo, e essa cumplicidade de saber que também nem tudo vai ser feito, e que se a gente estiver juntos nessa, a coisa vai fluir bem até o fim. Então, quando você perde um paciente, um caso complicado, um caso que envolve muita emoção, e que no final, hoje mesmo eu escutei isso de um tutor de uma paciente que veio a óbito hoje de manhã. Ele falou, doutor, o senhor foi um anjo.
que apareceu nas nossas vidas, e a tutora com o olho inchado de tanto chorar. Só que, assim, toda a equipe envolvida teve um tratamento tão empático com a tutora, né, entendendo tanto o lado dela, que no final, apesar de todo o sofrimento, ao invés de vir aquela questão da cobrança, mas o porquê, mas será que, mas não dava, mas... Não, a coisa doeu, mas foi serena ao fim. E muitas vezes o principal envolvido, que às vezes o clínico que está à frente do caso, que pode a pessoa às vezes criar uma certa aversão, se você cria esse relacionamento, a coisa no fim realmente ela vai de forma mais suave. E acaba que alivia um pouco o sofrimento, tanto do tutor quanto nosso. Porque quando você perde um paciente, mas você tem do tutor aquele reconhecimento de que você fez um bom trabalho, que você auxiliou ele nesse momento tão difícil, né, da vida, isso para a gente é muito gratificante. Então, eu acho realmente isso muito importante. As colocações foram muito bem feitas. Não, isso é interessante porque assim, o que a gente está falando, que você fala, a gente traduz para um plano de cuidado compartilhado. As decisões precisam ser compartilhadas. A indicação ela é técnica, mas a decisão ela é compartilhada. Porque assim, não adianta fazer uma indicação se não faz sentido para a família. E aí, tem diversos trabalhos que mostram também, que é super interessante, que a percepção de cuidado ela se sobressai aos resultados. É isso que você está falando. Às vezes o paciente faleceu, mas a percepção de que foi cuidada se sobressai a isso. E a gente só consegue fazer isso. Tem um trabalho muito recente sobre hierarquia de comunicação, que é justamente isso. Quando é que a gente consegue chegar nesse ponto? Quando a gente não pula etapas. E a primeira etapa é a confiança da família. É virar para ele e falar, olha só, independente do desfecho, eu vou estar com você, eu vou ser verdadeiro com você, e eu vou procurar fazer o que tiver de melhor. E aí depois a gente ressoa a emoção, né, que é escutar essa família e falar, poxa, eu tô vendo que está sendo difícil para vocês, eu tô vendo que vocês estão tristes, tá todo mundo, é uma situação difícil para todo mundo, isso é ressoar a emoção. Aí depois você vai falar sobre doença e diagnóstico. E isso é muito importante que a gente fale que isso é ciência, isso não é e ser bonzinho, abraçar tutor, não, isso é ciência, isso está publicado, né, isso tem evidências científicas quanto ao tipo de comunicação e planejamento, sabe? Isso é importante. Legal, E muito bom. em que momento o clínico ou o nefrologista mesmo deve pensar em encaminhar para cuidados paliativos? Eu sempre digo que todo especialista ou clínico tem que ter um olhar paliativo. Porque esse paciente, eu sempre gosto de dizer que assim, a gente não conseguiria atender todo mundo que tem indicação de cuidado paliativo, tá? Vou dizer o que é ideal, vou dizer o que acontece e o que eu sugiro. Sim, o que seria ideal? Que, a partir do momento de um diagnóstico de uma doença crônica, progressiva, incurável, que ameaça a vida do paciente, esse paciente deveria ser encaminhado para o cuidado paliativo para ser cuidado por uma equipe multidisciplinar. Esse seria o ideal. O que acontece é esse paciente chegar para a gente no fim de vida, já próximo ao falecimento. É o que acontece. Por quê? Porque esse olhar ainda não existe. Fica se tentando um tratamento e aí vai chegar um momento em que se esgotam nossas possibilidades terapêuticas. Aí, a partir do momento que se esgotam as nossas possibilidades terapêuticas, então agora ele é um paciente paliativo, que eu já não tenho mais o que fazer. E esse talvez seja o maior erro, porque aí a gente encaminha esse paciente muito tarde, às vezes a gente não tem tempo hábil para elucidar, para ajudar a família no que está acontecendo, às vezes é só para se despedir mesmo. E o que eu sugiro? Já que a gente não consegue encaminhar todos, né? E essa é uma situação que muita gente fica receosa e fala assim, tem que ir para o cuidado paliativo. Por quê? Porque cuidado paliativo acabou se tornando um eufemismo para, olha, vai morrer. E não é assim. E aí muita gente não encaminha. Então eu sempre falo assim para os colegas, olha, cara, sugere a família que a gente vai colocar no jogo aí uma equipe para medidas de conforto, sabe? De colegas que trabalham com progressão de doença, que trazem mais medidas de conforto, e aí as famílias têm aceitado um pouco melhor nesse encaminhamento. Mas o que eu sugiro para e pensa.
será que eu tenho na minha rotina algum paciente que não seria surpresa para mim se ele falecesse nas próximas semanas e meses? Se não for surpresa, esse paciente já tinha que estar no cuidado paliativo. A gente chama de pergunta surpresa. Isso existe, tem muita evidência que quando isso é colocado, principalmente no setor de emergência e internação, os colegas falam, putz, esse paciente aqui vai morrer, pô, já tinha que estar no cuidado paliativo. Então, eu sempre gosto da pergunta surpresa. Então, por exemplo, pergunta surpresa positiva, né, que é isso, olha, eu não me surpreenderia. Se esse paciente tem um declínio da sua funcionalidade, tem um declínio nutricional, com perda de massa, caquexia ou sarcopenia, critérios de avanço de doença, esse paciente já devia estar em cuidado paliativo. Então, a gente precisa usar esses critérios. Mas eu gosto sempre de uma forma muito prática, muito tranquila, e falar, cara, deixa eu parar e me perguntar aqui, eu, Gabi, pô, será que eu tenho um paciente que... Pô, esse paciente aqui, eu ficaria surpresa se falecesse nas próximas semanas e meses? Não seria surpresa. Por quê? Porque aí a gente já tem outras coisas de prognóstico, tem internações recorrentes, manejo mais intenso do adoecimento, os critérios vão mudando. E aí você fala, opa, não seria surpresa, então esse paciente já deveria estar em cuidado paliativo. Mas na literatura mostra que deveria ser no momento do diagnóstico, mas a gente sabe que isso não acontece. Então eu sempre gosto de dizer assim, é o que o Daniel falou, cara, o que é o ideal e o que a gente consegue, sabe? O ideal é uma coisa, agora o que a gente consegue na nossa rotina? Porque às vezes vem a família e fala, cara, eu já não tenho mais dinheiro para mais um especialista, sabe? Eu não tenho mais dinheiro para isso ou para aquilo. Então, porque a gente precisa aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar, sabe? Discussão de caso, colocar todo mundo junto para discutir, alinhar condutas e alinhar discursos, né? Porque às vezes um colega tá... Outro dia aconteceu isso comigo, assim, a gente estava com uma paciente no fim de vida, que eu estava falando de horas, e a colega falou, não, mas eu vou fazer uma nova quimio amanhã. Eu falei, não, você não está entendendo. Ele vai morrer em horas. Ela, como, Adriana? Não, vou fazer... E aí a tutora, achando que no dia seguinte esse paciente ia fazer a quimio, eu fui lá atender a primeira vez e falei, olha, a gente está falando de horas. Ela, como assim horas? Amanhã ela vai fazer quimio. Eu falei, ela não vai chegar amanhã. Ela, mas como que ela está morrendo? E era um paciente já numa fase de fim de vida. Então, é muito importante alinhamento de discurso, para que não haja na cabeça do doutor justamente esse conflito de, olha, tenho a esperança de sobreviver, mas tenho medo que morra. Esse aqui quer fazer mais uma diálise e o outro médico diz que não vale mais a pena porque já está numa fase de fim de vida. O que a gente precisa alinhar? Né? Então, isso é muito importante. Trabalhar em equipe multidisciplinar é extremamente crucial. Sabe? E tem algum critério que você pode utilizar para alguma condição patológica, alguma condição que você pode usar para definir, não, esse paciente ele vou priorizar o conforto, vou para os cuidados paliativos ou não, esse paciente eu vou tentar uma terapia mais agressiva, existe alguma forma da gente abordar isso? Então, porque por exemplo, se a gente estivesse falando, a gente vai botar diversas situações aqui, né? Então, por exemplo, pacientes oncológicos, eles têm uma trajetória de doença diferente de um paciente que cursa com falência orgânica, que cursa com envelhecimento. Então, por exemplo, o que a gente vai ver? Vamos colocar aqui paciente com doença renal crônica. Ele é um paciente que a gente vai ver ao longo de semanas, meses até anos, certa estabilidade com períodos de agudização. E aí ele interna, reidrata, ajusta protocolo, às vezes está proteinúrico, você vai entrar com a medicação, ou esse paciente agudizou de alguma forma que talvez vá para diálise para voltar para a cronificação. E aí a gente tem alguns critérios, por exemplo, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a forma como o paciente vem evoluindo é a melhor ferramenta prognóstica. Às vezes você vê um paciente com 8 de create, ele está ali. Aí você vê um outro que está com 4, vômito, diarreia, caquexia, desidratado. Você vê e fala, cara, esse paciente ele não vem melhorando. Então, a forma como o paciente vem evoluindo é a melhor ferramenta prognóstica. Esse é o importante. E quando você pega isso e entende a curva de trajetória de doença, aí você começa a ver declínio de funcionalidade. E o que é funcionalidade? É a capacidade que o paciente tem de exercer as atividades dele diárias. Andar normalmente, então você vê que o paciente ele anda normalmente, daqui a pouco ele anda menos, daqui a pouco ele passa uma parte do tempo deitado, daqui a pouco ele
nem levanta, daqui a pouco ele está acamado. Daqui a pouco o paciente ele tem um indício de doença, a doença é muito discreta, que não incapacita ele, daqui a pouco ele já tem sinais predominantes em repouso, daqui a pouco os sintomas são muito intensos, daqui a pouco a doença está incapacitante. O paciente ele come normalmente, daqui a pouco ele come menos, daqui a pouco ele come seletivamente, daqui a pouco ele não come nada. Faz xixi no lugar correto, daqui a pouco, Adriano, ele nem vai mais lá, ele levanta e faz do lado. Adriano, ele está urinando deitado mesmo. Adriano, parece que não reconhece a família. Isso é funcionalidade. E aí a gente vai entendendo desde o começo, a avaliar isso, a cada atendimento. E aí você começa a pegar a escala de funcionalidade, quantidade de internações recorrentes, necessidade de intervenções mais avançadas e medicamentos. Nem sempre os exames laboratoriais, eu brinco que assim, o exame laboratorial ele não mata ninguém, ele é só um reflexo do que está acontecendo. Então, eu sempre digo, olha para o seu paciente, olha para ele, o que ele me diz? Tem idoso morrendo com um exame super bom, eu brinco que tem velhinho morrendo com um exame super bom, e tem animal jovem morrendo com um exame horroroso. Então, assim, clinicamente, o que esse paciente diz para a gente? Então, você tem, por exemplo, multimorbidade, paciente com mais de um adoecimento, enfermidades avançadas, sintomas exacerbados, diversos tratamentos que já não surtiram o efeito esperado, sabe? Você começa a colocar isso tudo junto, e aí você vai entender o filme. Eu sempre vou dizer que é um filme do adoecimento. E aí vai ter uma hora que você vai olhar e falar, poxa, esse paciente, cara, ele não vai resistir. A gente entende isso, só que a gente acaba não nomeando isso e nem escalando isso. Quando a gente consegue colocar isso em algumas escalas, então, por exemplo, a gente tem escala de prognóstico na medicina humana, que não é validada para veterinário, que coloca lá, você pega a funcionalidade, mais ingesta, mais dispneia em repouso, mais edema de membros, mais delírio. Ele falou, opa, peraí, aí você vai pontuar ali, e aí fala, opa, esse paciente aqui tem uma taxa de sobrevida menor. Esse paciente aqui a gente tem que conversar com a família que vai evoluir para o falecimento, para o processo ativo do morrer. Então, a gente tem que entender isso como um filme que vem acontecendo. Porque quando a gente entende isso, aí a gente vai também evitar algumas intervenções no fim da vida que são fúteis, que não vão trazer benefícios, sabe? E nesse momento, como é que é essa conversa com o tutor, né? Como é que é essa tomada de decisão, como é que é abordado isso com ele? Então, se a gente consegue pegar lá no início, ter essas conversas, então por exemplo, as trajetórias de doença, as curvas, normalmente eu desenho isso para a família no primeiro atendimento. E aí, o que chama atenção é que quando entra no declínio, eles mesmos entendem, falam, Adriano, eu acho que está nesse declínio, cara. E aí eu falei, então a gente vai conversar sobre os próximos passos, porque possivelmente agora as nossas medidas são exclusivamente de conforto. É tratar os sintomas que vão ficar exacerbados para trazer conforto para eles. E aí você começa justamente a perguntar o que seria difícil para eles assistirem, sabe? Porque às vezes para uma família, Adriana, eu não aceito que ele fique. E aí você vai alinhando as expectativas. Não, se ele tiver muita dor. Tá bom. E essa é sempre a primeira coisa que vem, tá? Que ele tenha muita dor. Tá bom, mas às vezes ele nem vai ter dor. Então não sei. Tá, e se ele ficar sem comer? Se ficar sem comer, acho que é difícil. Tá, e se ele ficar acamado? E aí eu sempre gosto de trazer um mapa mental do que pode acontecer. E vou explicando, olha, eu pego essa escala de funcionalidade e falo, poxa, me conta como era há 30 dias atrás. Agora me conta 3 meses. Agora me conta 10 meses. Agora me conta 2 anos. Aí a família, ela mesma entende que veio tendo uma trajetória. Ele fala, poxa, você entende que... Aí você desenha, você fala, poxa, talvez a gente esteja aqui. E aqui, tudo que a gente quer para ele, para vocês, é buscar conforto. São medidas de conforto. E aí, às vezes, a gente vai sair ali da coisa cognitiva e vai muito mais para o emocional, sabe? É um acolhimento emocional e falar, olha, a gente vai estar junto. A gente vai buscar o que é melhor para vocês. Eu preciso entender o que faz sentido para vocês nesse momento. E aí eu gosto sempre de usar a palavra de fim de vida. A gente está se aproximando do fim de vida. Que a gente pode estar falando aí de semanas, ou horas a dias, ou dias a semana. Eu sempre gosto de dar um lastro. Horas a dias, dias a semanas a meses.
E aí eu vou te explicar o que que vai acontecer e vou te explicar como é que a gente lida com isso. E aí você vai, passo a passo, traçando um panorama, um mapa mental do que vem acontecendo. Mas é muito interessante essa estratégia de me conta um mês atrás, agora me conta 6. E aí você vai vendo que existe uma trajetória. Ah, quantas vezes ele reinternou? Tantas. O que que ele toma de medicação? Ah, ele fazia soro tantas vezes, agora faz muitas vezes. E é que a gente sempre para no que a gente tem de mais clássico na rotina, que é o doente renal crônico. Mas, por exemplo, quer ver uma situação que, para os nefrologistas que eu tenho pego, já peguei pelo menos 3 casos, pacientes que vão ser submetidos a bypass ou duplo J e que não evoluem tão bem. Então, hoje, por exemplo, o Colégio Americano de Cirurgiões Humanos já diz que o ideal para grandes cirurgias de grande complexidade é você ter uma consulta com um paliativista no pré-operatório. Por quê? Porque a cirurgia pode dar certo, o paciente pode morrer na mesa, pode morrer no pós-operatório imediato, pode não funcionar, como eu já vi alguns casos de o paciente entra para botar um bypass, não foi um duplo, foi um bypass, a gente tinha colocado um duplo J há um tempo atrás, entra para botar um bypass, mas ele estava clinicamente estável e ele não evolui bem. Anemia, inflamação, sepse, morreu. E a família, poxa, mas ele estava tão bem antes da cirurgia. Então a gente tem algumas situações que precisam serem muito bem conversadas, de alinhamento de conduta, que a família seja acolhida, e isso também é papel do cuidado paliativo. Então, eu tenho, eventualmente, às vezes na internação, algum paciente que sai de uma cirurgia, algo assim, a família, pô, Adriano, ele não tá bem, não sei o que, aí eu chamo a família para conversar, porque pode complicar. E aí, Uma né, dúvida. você vem com uma expectativa e a expectativa, ela é quebrada, né? Você entra em contato com a família dos pacientes a qualquer momento que você acha necessário. Ou você tem algum, por exemplo, vou entrar em contato todo dia de manhã, todo dia à noite. Então, vamos lá. Paciente que eu acompanho cuidado paliativo, qual é a minha disponibilidade, tá? Eu falo o seguinte para as famílias. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam um WhatsApp, que entre um atendimento e o outro, eu respondo. Emergência. Aí eu tento entender cada caso, o que que pode gerar de emergência. Tá, esse aqui vai ser, acho que ele pode ter dispneia. Então, olha, dispneia funciona assim, 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 assim. Sinais são esses, a língua roxa, estica a cabeça, vai puxar ar. E aí eu vou explicando. Convulsão, vai ser assim. Se isso acontecer, o que que você vai fazer? Você vai correr na emergência me ligando. Eu peço para me ligar. Mas eu sempre eu gosto de uma estratégia que me evita, e a gente tem que pensar na nossa saúde mental também, que me evita muitos problemas que eu sempre mando mensagem para a família, eu me antecipo. Então eu tenho lá 10 pacientes. Durante a semana eu vou mando para dois, olá, tudo bem? Estou passando para saber como é que estão as coisas, se eu posso te ajudar de alguma forma. Pô, Adriano, estava pensando nisso mesmo, porque pô, a receita acabou, precisava de não sei o quê, tá tudo bem. Pô, ontem ele teve um negócio, sei lá, teve uma diarreia, porque comeu não sei o que, foi na clínica dele, mas tá tudo bem. Pô, que bom, não sei o quê. E aí, isso, acabou, já falei com eles, tá tudo certo. Então, é uma estratégia que eu tenho. E garante E gosto cuidado. muito... Hã? E garante cuidado também, né, de você. Exatamente, e eles gostam, eles falam, caramba, a equipe tá preocupada comigo. E quando tá na internação, que às vezes eu vou ajudar algum colega e tudo, eu sempre peço para conversar nos horários de visita. Quando a família vier visitar, deixa eu entro e tal, me apresento, e aí a gente conversa, sabe? E aí é muito interessante, porque às vezes tem colega que fala assim, pô, Adriano, eu queria que você conversasse com a família tal, porque ela não tá entendendo que ele vai morrer. Ela não tá aceitando, ela tá negando, ela não entende que ele vai morrer. Aí eu pergunto para a família assim, e aí comunicação, como é que tá sendo para vocês lidar com isso? Aí a família fala assim, eu nem imagino o momento que ele morrer. Cara, ela sabe que ele vai morrer. Se ela falou para mim, não, eu não sei como vai ser quando ele morrer, ela já sabe que ele vai morrer. Só que ela tá entre o medo e a esperança. Ela acha que ele pode ficar curado, mas ela tem medo. Eu falo, gente, ela não tá negando que ele vai morrer, não. Ela disse que, inclusive, vai ficar muito mal quando ele morrer. Ué, mas é porque a gente não consegue fazer perguntas abertas. Então, eu converso muito com as famílias, assim, de forma aberta. Poxa, me conta como é que tá sendo para vocês cuidar dele? Qual a expectativa?
o que que vocês acham que até aqui deu certo ou que não deu de tratamento? Então, perguntas abertas e deixar a família falar, que aí eles vão trazer os medos, as angústias, as frustrações, as expectativas, e aí a gente vai alinhando isso tudo, porque acho que o mais difícil é isso, é conseguir alinhar todos esses pontos. Uhum. E como que é a sua conduta quando talvez o paciente tenha indicação de internação, porque está em algum sofrimento, enfim, mas a família quer que o tratamento seja em casa? Cuidados Tá. paliativos sempre é em casa? Então, não necessariamente, né? Eu brinco que o cuidado paliativo ele vai ser realizado aonde a gente busca conseguir maior conforto. Por exemplo, eu sempre pergunto o seguinte, e aí eu brinco que eu vou puxar a orelha de alguns nefrologistas, né? Porque assim, a pergunta é, tá, vamos perguntar, a primeira pergunta é, qual é o objetivo da internação? Essa é a primeira pergunta. Qual é o objetivo da internação? Qual sintoma ele tem que não é capaz de controlar em casa? Então, a gente precisa se perguntar o porquê das coisas, tá? E aí a gente vê muito isso, sabe onde? No doente renal crônico, já no finzinho da vida. Tá bom, aí você fala, pô, mas para que tá internado? Ah, para tomar soro. Tá, mas qual o objetivo do soro nesse momento? Esse paciente que está falecendo por uma falência renal. Por exemplo, gato, vamos botar gato. Gente, gato, doente renal crônico, ele morre desidratado, pô. Caquético, desidratado, pô. E sem se alimentar. Ele fala, então vamos internar. Tá bom, qual o objetivo da internação? Ah, é soro, tá, mas qual o objetivo desse soro? É a mesma coisa para alimentar, precisamos alimentar. Qual é o objetivo da alimentação no fim de vida? Então, assim, agora, existem sintomas que são refratários. Então, por exemplo, o paciente ele está convulsionando por uma encefalopatia urêmica, a gente não consegue controlar em casa. Entende? Então, por exemplo, o sintoma, a gente é capaz de controlar esse sintoma em casa? Olha, tá bom. Eu tô vendo que esse gato está falecendo da doença renal crônica internado. Aí o pessoal fica brincando, poxa, mas ele está completamente desidratado. Tá bom, e ele vai morrer desidratado. Só que ele vai morrer internado. Ah, ele não come, tem que botar uma sonda. Mas para que vai botar sonda? Qual o objetivo da sonda? Ah, porque ele tem que comer. Mas por que tem que comer? E aí a gente começa aí a gente precisa entender o que acontece no fim de vida. Porque, por exemplo, anorexia de fim de vida, desidratação de fim de vida, isso é esperado. Isso não é tratável. Então, beleza, qual o objetivo da internação? Eu acho que a família precisa entender qual o objetivo da internação. E a gente também, que muitas vezes a gente não entende. Só que aí entra um medo também da questão jurídica, que é falar assim, mas se eu não fizer nada, a família precisa entender, e aí precisa estar em prontuário. Olha, paciente numa desidratação e anorexia de fim de vida. Família está orientada quanto a isso. Ah, Adriana, é certo ou errado fazer soro? Não é questão de ser certo ou errado, é questão, tem indicação ou não tem? Sabe, de ficar furando ele todo dia fazer soro e ele tá morrendo desidratado. E a família, é engraçado que a família fala assim, eu faço soro toda hora, pô, dia sim, dia não, e ele continua desidratado, toda vez que eu vou lá ele tá desidratado. Que é uma desidratação crônica. Ele vai morrer desidratado. Então, agora, temos sintomas refratários. Então, o que a gente tem? Sintomas muito intensos, e às vezes a gente consegue manejar em casa, até com medicação injetável, tutores, sei lá, serênia, metadona, algo do tipo, ou temos sintomas que são refratários. E aí o sintoma refratário entra no que a gente chama de sedação paliativa, que é você sedar o paciente, encefalopatia urêmica é uma delas. Começar a convulsionar, o que você tem que fazer? Você tem que sedar esse paciente. Então a gente teve um caso interessante lá na Animalia, que era uma família que era contra a eutanásia. E aí esse paciente, ele chega no fim da vida, ele estava internado, azotêmico, já numa desidratação de fim de vida, numa anorexia de fim de vida, e ele começa a convulsionar. E aí veio a discussão, faz eutanásia, não faz, a família era contra. Aí, Adriano, o que você sugere? Eu falei, eu sugiro a gente sedar. Primeiro, seda, porque o que leva esse paciente ao sofrimento é a convulsão. A família ver ele convulsionando e ele está convulsionando. Aí a gente induziu um coma nele, manteve ele umas 12 a 24 horas sedado completamente, anestesiado praticamente por Propofol, mas em respiração espontânea ainda.
A gente só rebaixou a consciência dele, né? E aí depois, eu acho que deu quase 24 horas, a gente foi tirando ele, foi desmamando. Esse paciente parou de convulsionar, não convulsionou mais, e ele morreu logo depois, um tempo depois, morreu acho que no dia seguinte. Ele entrou no processo ativo de estupor, já estava em anorexia de fim de vida mesmo, fadiga intensa, pupilas não reativas e faleceu sozinho. Mas ele tinha que estar internado, porque a gente não ia conseguir controlar um sintoma. Então, assim, que tipo de sintoma eu quero controlar, em que fase da doença a gente está, e esse sintoma é capaz de ser controlado em casa? E o que a gente consegue dizer é que, assim, muitos pacientes são capazes de morrer em casa, desde que a família entenda o que é. E aí entra o que é mais legal, só que mais complexo, que é entender o que é esperado. Existem situações que são esperadas. Anorexia, desidratação, alteração de respiração, extremidades mais frias, reagir pouco aos estímulos, pupilas não reativas, mucosas mais ressecadas. Isso são situações esperadas. Isso não tem tratamento. De sintomas descontrolados. Tá convulsionando, vômito incoercível, e aí é outra situação. Então, a gente precisa entender o que é esperado e o que é sintoma descontrolado. E o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria das famílias tem medo do paciente morrer em casa, e o veterinário também, porque não conhece o processo do morrer. E aí, não vou mandar para casa não, porque vai morrer. Se a família tiver muito consciente do que vai acontecer, e tiver alguém acompanhando, e esse é o meu papel de forma contínua, ela vai falar assim, tá bom, Adriano, eu acho que eu sou capaz disso. Só vai me ajudando? Tá bom, a gente vai te ajudando. Então, a gente teve um Golden que faleceu ontem de manhã, paciente doente renal crônico e com linfoma, e a família falou, Adriano, eu não queria tomar essa decisão, e a gente orientou muito bem a família, e quando ele entrou no processo ativo do morrer, em que ele parou de andar, anorexia, diminuiu a ingesta de água, fadiga intensa, eu falei, olha, a gente está entrando no processo. Isso pode durar horas e dias. E aí durou 3 dias. E aí ele faleceu ontem. E ela falou, cara, Adriano, poxa, foi como você falou. Veio tudo acontecendo e ele deu aquele suspiro final. Ele puxou o ar e faleceu. E a gente estava junto dele e tá tudo bem. A questão é que a gente não conhece, Fran, esse processo do morrer a ponto de instruir a família e preparar eles para isso. É E difícil. por quanto tempo? Todo mundo com dúvida. Por quanto tempo pode ser isso? Assim, tá sem comer há um dia, 2, 3. Tem Então, assim, o que a gente, assim, vou dizer de Isso experiência. aconteceu com a minha avó, assim. Minha avó faleceu Mas é de isso. Alzheimer e aconteceu exatamente isso que você está relatando. Mas acontece com nossos pacientes também. Acontece com nossos pacientes também. Por exemplo, o máximo que eu vi, assim, sabe o que acontece, Gabi? É que as pessoas fazem eutanásia antes. Entende? Mas Só é uma que, por exemplo... alternativa também. É uma alternativa viável, né? E aí a gente vai ter que fazer um outro podcast. Sabe por quê? Que a eutanásia ser uma alternativa? Você está falando? Mas aí a pergunta é, por que a eutanásia é uma alternativa em algo que é normal? A anorexia de fim de vida é algo normal. Não, Inclusive, tem diversos trabalhos, assim, a gente tem consenso, a gente tem muita coisa falando sobre isso, por exemplo, de você botar uma sonda de alimentação, ela não aumenta a sobrevida, esse paciente morre no mesmo tempo e morre com mais desconforto. Segundo, os pacientes não vivem mais se você botar uma sonda de alimentação, geram mais desconforto. E outra coisa, porque nossos pacientes não falam, mas eles não têm fome. A anorexia é por vários motivos, dentre eles por uma desregulação na questão da saciedade. Esses pacientes têm saciedade precoce. Então, o não comer não é um problema. Ele é esperado. Então, por exemplo, por que ele é uma alternativa para algo que é normal? Entende? É isso que a gente tem que se questionar. E aí, se a gente for aí, é uma questão para uma outra, que é o que eu venho estudando muito, assim, e é o que eu tô tentando, que a gente está, junto com a Associação de Cuidados Paliativos, buscando isso junto ao Conselho, que é entender por quê. O paciente
na anorexia de fim de vida, ele não tem indicação de eutanásia. E a gente cansou de fazer. Mas por que isso é algo esperado? E aí você vê isso em seres humanos, a Associação Médica Brasileira já tem recomendação forte que esse paciente vai morrer sem se alimentar. Por quê? Esse corpo não precisa comer, sabe? Para que você precisa dar comida para um corpo que está falecendo? E para causar mais gases, mais desconforto, diarreia, o paciente já não deglute tão bem, que está sarcopênico. A gente tem diversas nuances aí. Então, assim, a família, por exemplo, se a Gabi chegasse para mim com um animal dela, que tivesse numa anorexia de fim de vida, eu ia perguntar assim, perto de você já viu alguém chegar no fim da vida? Por envelhecimento, por adoecimento? Ela fala, minha avó. Eu falei, pô, como é que ela faleceu? Eu faço sempre essa analogia. Faleceu sem se alimentar. Faleceu assim. Falei, poxa, porque isso acontece, isso é esperado. E não é porque ele está sentindo fome. É ao contrário, ele não tem fome para isso. Então, isso não pode ser uma indicação de eutanásia. Não pode ser. Inclusive, vou trazer questões jurídicas aqui. A gente tem uma resolução que rege a eutanásia, só que a gente não sabe quais indicações. E se a gente se expor, de uma certa forma, com essa questão da legislação, com a resolução, a gente realmente está muito propenso a se expor juridicamente, sabe? Então, assim, o que é esperado no fim de vida? O que é esperado? E isso é importante a gente entender. Puxando esse gancho da parte jurídica, porque a gente lida diariamente com situações onde, às vezes, o paciente ele vai para os cuidados paliativos, talvez por uma impossibilidade do tutor de arcar com determinado tratamento, né? Então, eu esbarro com isso em algumas situações. Sim. E gera uma dúvida assim, eu poderia fazer algo a mais por esse paciente. Por exemplo, seria uma indicação de encaminhamento para a UTI. Ele está naquela situação, né? Cabe ainda a indicação do tratamento, mas o tutor não tem nenhuma condição de evolução. Eu concordo com ele que se ele não pode evoluir, talvez um doente renal crônico que necessitaria está descompensado, de uma hemodiálise para UTI e tudo mais, ele não tem condição de fazer o tratamento, e ele fala, olha, eu prefiro levar para casa, eu quero ficar com ele em casa e tratar da forma como eu puder, entrando nos cuidados paliativos. Existe alguma forma de nos resguardar juridicamente com esse tutor? Prontuário. Foi ofertado tais e tais recursos, o tutor trouxe uma dimensão financeira na nossa conversa, e de uma forma bem racional a gente entende que essa família não vai avançar com tais terapias ou intervenções, prontuário. E é o que eu sempre digo. E aí existe uma questão que é nossa, né, da gente ficar chateado, de, poxa, não consigo. Só que eu sempre gosto de frisar o seguinte, nada é mais ético do que a gente falar assim, olha, eu vou dar o meu melhor diante das possibilidades que eu tenho. Isso é ser ético. E não falar assim, não, ele não vai fazer, então eu vou abandonar e vou fazer pela metade. Não, cara, eu vou fazer dentro das possibilidades. Isso é ser ético. Mas, claro, você vai botar em prontuário tudo que foi ofertado. E eu sempre gosto de clarificar a mensagem. Falar assim, poxa, o senhor entendeu, né, o que eu estou ofertando? Entendi. O senhor consegue me explicar o que eu estava sugerindo? Aí o cara vai te explicar. A pessoa vai te explicar. O responsável vai te explicar. Você fala, é isso mesmo que eu estava te ofertando. Que talvez essa seja uma possibilidade e tudo, mas eu entendo que você não consegue ir, não está ao seu alcance, está tudo bem, a gente vai cuidar de vocês da melhor forma possível. Né? A gente não vai abandonar vocês. Isso é ser ético. Porque a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. A gente está falando, e é muito interessante isso, que eu venho discutindo muito isso com colegas, do recorte social, sabe? Porque a gente está falando do número crescente de especialidades, de intervenções e tudo, que o recorte social, às vezes, não vai corroborar para isso. E vai falar, cara, olha, eu não consigo. Entendeu? Não consigo. E é isso, então tá tudo bem. Se não consegue, a gente vai te ajudar da melhor forma que puder.
E é isso. E aí é medida de conforto, sabe? Às vezes é isso. A gente vai transicionar para só medida de conforto. E teve um momento que você comentou, você exemplificou um paciente que veio a óbito, né, que não daria para fazer a química, ele iria vir a óbito. Você que lida frequentemente com esse perfil de paciente, tem algum sinal que talvez você tenha na sua prática de evolução? É igual você falou assim, desse momento que o paciente vive a anorexia, vive a desidratação. Algum desses sinais, algum conjunto de sinais te sinaliza assim, poxa, esse paciente agora ele está em iminência de óbito. Ele está até... Tem. o que seria isso? Assim, o que a gente vê, ó, um dos sintomas, quando a gente pega a literatura, o sintoma mais comum, a dor, ele é o sintoma mais comum no câncer. Mas quando a gente fala de outras doenças, os sintomas mais comuns, e é um sintoma pouco diagnosticado, pouco explorado, é fadiga. Você fala, cara, a família fala, poxa, ele está cansado. E aí você vê um paciente que vem na funcionalidade em declínio. Então, o paciente, normalmente, ele já não deambula, está praticamente acamado, muito cansado, entra numa anorexia de fim de vida, às vezes nem bebe água, às vezes não bebe água, não bebe líquido. Esse paciente pode responder pouco aos estímulos de você chamar e ele não responder. E aí a gente tem sinais de falecimento, por exemplo, extremidades frias, mucosas mais ressecadas, pupilas que não reagem. Alguns pacientes tem dois sinais que a gente diagnostica pouco, que a gente não conhece. Um é um ronquinho, chama de ronco da morte, né, que chama sororoca, que é quando o paciente está acamado, e já não deglute tanto, que ele fica fazendo um ronquinho. Isso é sororoca, é um sinal do falecimento. O outro é o boca de peixe, que é o gasping. E gasping muitas vezes é confundido com insuficiência respiratória. Aí você vê que o paciente já está desconectado, em que ele está com as pupilas fixas, ele já não reage aos estímulos externos, e ele só fica assim. Cão, eu gosto sempre de frisar isso, eu acho que cão sinaliza muito mais que gato. Gato parece que vai desligando aos pouquinhos, assim, sabe? Mais lentamente. Mas, por exemplo, esse Golden que eu fui atender em domicílio, quando eu cheguei lá, e aí é muito importante que você pegue a trajetória da doença, para se entender se isso não é uma agudização ou se a gente está chegando no fim da vida mesmo. Então, eu cheguei lá e falei com a família, falou, cara, Adriano, ele já não anda há dias. Então, o paciente é acamado. Ele está muito cansado, você vê que a respiração dele está cansada. Então, a gente tem fadiga, a gente tem um paciente acamado. Ingestão. Adriano, não come nada. Se não ficar empurrando goela abaixo, e mesmo assim vaza da boca, e parece que ele não aceita a anorexia de fim de vida. O paciente está desidratado. Aí ele pode ter alteração de eliminações fisiológicas, às vezes retém fezes, retém urina, ou se urina no mesmo lugar, sabe? As extremidades estão mais frias. Você levanta ele, sabe? Você tem que trocar o decúbito dele. E aí eu cheguei lá, esse paciente estava na sororoca, que é esse ronquinho, então... E aí você tem que abrir a cavidade oral, você tem que limpar, porque tem muita secreção ali, então tem um manejo para isso. E aí quando você pega a trajetória de doença e os sinais, você fala, opa, peraí, então há 15 dias atrás ele andava pouco, mas comia quase nada. Quando que ele para de comer? Tem 4 dias que ele já não levanta, não come. Você vê que a doença está muito extensa, né, que o tratamento que modificava o curso dela já não surtia mais o efeito esperado. E esses são alguns sinais do falecimento. Tem alguns animais que, por exemplo, que naquele momento que estão falecendo, esticam o pescoço, fazem hiperextensão de pescoço. Outra coisa é uma alteração de padrão respiratório, que a gente chama de chain strokes, que é hora ficar uma respiração rápida, hora mais lenta, ficar um pouco devagar. E é daí que vem, né, o termo, deu um suspiro final e falece. Né? Então, a gente tem diversos sinais do processo ativo da morte. Mas estágio de terminalidade, fim de vida e processo ativo da morte, eles têm as interseções deles ali, mas são etapas separadas. Né? Então, você tem o paciente já numa doença em estágio de terminalidade, que é uma doença extensa, que já evolui com um declínio funcional, uma caquexia.
um processo de fim de vida onde o declínio funcional é muito intenso, a gente já coloca ele naquela trajetória de doença, nas curvas estereotipadas, sintomas podem ficar mais intensos, e o processo ativo, que é aquele momento ali que dura horas a dias. O máximo que eu vi acontecer foi um Golden de uma colega, que foram 7 dias. 7 dias. E aí, Fran, o negócio da alimentação, o que é interessante? A gente conversar com a família. Lembrei agora. Ele não vai morrer porque parou de comer. É ao contrário. Ele para de comer porque vai morrer. É consequência, não é causa, sabe? As famílias estão achando que está morrendo de fome. Na verdade, não. Isso é uma consequência. Então, a gente precisa entender quais são as causas, quais são as consequências. O que é esperado e o que é aliviado de sintoma. E o cuidado paliativo é o oposto de eutanásia? Assim, vamos lá. Nossa, é uma pergunta meio complexa. Na verdade, a eutanásia, Polêmicas. a gente precisa entender que existem formas de se chegar ao fim da vida. A eutanásia é uma delas. A eutanásia é uma ferramenta para você antecipar a morte do paciente. Primeiro ponto. Um tipo de morte, eutanásia, né? Que é antecipar a morte, e a gente entende todos os motivos que levam a família a decidir por isso. A gente entende. A discussão aqui não é essa. E existe o que a gente chama de ortotanásia, que é a morte no seu tempo. É quando a gente, e o objetivo do cuidado paliativo é esse, é aliviar os sintomas. Um acolhimento familiar, uma equipe multidisciplinar para que esse paciente faleça no seu tempo correto, com seus sintomas aliviados. Quando a gente fala de sintomas aliviados, a gente não está falando que o paciente vai morrer normal, porque às vezes a família entende isso. E aí eu sempre brinco, olha, ninguém morre correndo, comendo, gordinho, sem sinal nenhum. Para morrer, a não ser que seja trauma, atropelamento, alguma coisa. Adoecimento e envelhecimento trazem algumas repercussões. A eutanásia ela é uma ferramenta para se chegar no fim da vida. O cuidado paliativo, ele vai buscar a ortotanásia, que é a morte no seu tempo correto, com a família acolhida, os sintomas controlados, um planejamento de fim de vida, até um planejamento pós-morte. Então, por exemplo, as famílias que acompanham, elas já têm os contatos do crematório, elas já sabem o que elas querem, se elas querem ou não ritualizar, a gente já conversa sobre o que fazer com o corpo. Então, a gente já tem um planejamento de fim de vida. A gente tem alguns termos. Então, esse é a distanásia. Tudo que é dis é dificultoso, né? Disquesia, disfagia, dispneia, é você dificultar a morte do paciente. É você ter um paciente que está no processo ativo de morte e falar, opa, peraí, não. Então, entuba ele, bota ele na droga vasopressora, tenta reanimar ele, você está fazendo, não é que você não está prolongando a vida, você está prolongando a morte. Isso é distanásia. Isso é o que a gente vai fugir sempre. Distanásia, a gente vai fugir sempre. Né? E existe um outro termo que é mais filosófico, que é a calotanásia. É uma bela morte. É quando a família ela entende o que vai acontecer, ela consegue se despedir, os sintomas estão aliviados, a morte ocorre no seu tempo, a gente consegue planejar, ritualizar, a gente consegue ter tempo disso tudo. É uma coisa mais filosófica, mas que se a gente jogar na literatura, a gente tem isso, né? Mas cuidado paliativo não é a mesma coisa que eutanásia não é a mesma coisa, é uma forma de se chegar até o fim da vida. Pode ser que a gente vá acompanhando algum paciente em cuidado paliativo, que lá no final a família fala, cara, para mim isso não faz sentido, eu quero entender se tem indicação de eutanásia. Existe. Mas o nosso objetivo no cuidado paliativo é a morte no seu tempo. Um dos princípios do cuidado paliativo, a gente tem dois. Muito claros, são vários princípios, né? Mas um deles é não antecipar a morte, que seria a eutanásia, e não adiar a morte, que seria a distanásia. E o outro é afirmar a vida e entender a morte como um processo natural e esperado de todo ser humano com doença ou envelhecimento. Que aula! Pronto, respondido aí sobre a eutanásia. Que E aula! Adriana, eu já assisti você contando essa história, mas eu sempre me emociono muito. Eu vou pedir para você compartilhar com todo mundo. Ah lá, ela vai fazer a gente chorar. Realmente, ela se foi, alguma coisa assim, a história que... Delicadamente ela se foi. Essa foi uma cadela muito emblemática assim, para mim, porque foi uma família muito querida, né? Ela era uma Golden já, e quando eu a atendi, ela estava no fim de vida, já com sintomas bem exacerbados.
né? E um dos sintomas era dor, porque era um paciente oncológico, um sarcoma de grandes proporções recidivante. E aí eu sempre pergunto para a família o seguinte, né? Quem é esse cachorro na sua família, né? Sempre pergunto isso. E é bem comum que a maioria fale, esse cachorro é meu filho, sabe? Ou ele é da minha filha, ele é meu neto. Sempre coloca ali um status de família, né? Como se fosse um filho. E nesse caso, a responsável por ela disse que ela colocava o cachorro como a mãe dela. Ah, não, a Puca é minha mãe, porque a Puca era um cão guia, né? Então a Puca me guia há 13, 14 anos. Então é como se ela fosse minha mãe, ela é responsável por guiar meu espaço e tudo. E a gente, e a Camila, ela queria que a Puca falecesse em casa, sozinha no sentido de não ter que provocar, né? Não ter que eutanasiá-la. E a gente fez um plano de cuidado em que tudo que a gente falou aqui até agora nessa 1 hora foi falado durante alguns atendimentos, né? E ela falou, Adriano, eu entendi, tá? E se chegar nesse momento, e aí as minhas maiores preocupações eram controle da dor e dispneia, né? E aí a gente conversou muito bem sobre o protocolo analgésico e sobre o cuidado com a dispneia, né? Existem cuidados não farmacológicos que a gente faz e cuidados farmacológicos que é basicamente a morfina para cuidar da dispneia terminal, que a gente chama. E a gente fez esse planejamento todo. Quando a Puca entra no processo ativo, ela falou, Adriano, eu acho que está acontecendo o que você falou. Ela já não levanta mais. Ela parece que ela já não enxerga a gente, ela não reage aos estímulos. A respiração dela está mais cansada. Ela já não come há 2, 3 dias. E aí a gente foi entendendo, eu falei, cara, ela está no processo. E aí a gente começou a fazer a morfina em casa para ajudar no controle da respiração, que estava um pouco mais ofegante, tinha um grau de dispneia ali. E, e a Puca falece em casa. E ela falou, Adriano, ela faleceu, ela estava no meu colo e tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de, olha, o desfecho foi como a gente queria e tudo. E aí, um tempo depois, a Camila, ela escreve uma crônica num livro, que é um livro super bacana que chama Lutos, né? Um livro onde diversas pessoas, até celebridade, como Gilberto Gil, escrevem sobre suas perdas, né? Cada um relatando o seu luto, né? E a Camila, ela escreveu sobre o falecimento da Puca, né? E o título do capítulo era Delicadamente Ela Se Foi. Essa foi a percepção. Esse foi o desfecho. Ela se foi em casa delicadamente. E a gente tinha um planejamento de tudo, de o que ia fazer com o corpo, e ela descreve nesse capítulo, desde o meu primeiro atendimento com ela, e que ela traz uma reflexão muito interessante, que ela falou, cara, o paliativista, ela não cita meu nome, ela fala, o paliativista, ele estava tão preocupado quanto eu. Ele estava se importando com tudo o que estava acontecendo. E nos ajudou até o fim e tal. E aí, esse era o título do capítulo, né? Delicadamente Ela Se Foi. Aí embaixo tinha assim, Camila Alves, né, que era a autora do capítulo, a humana da Puca. Ela era a humana do cachorro, não era o contrário, né? Não era ela que tinha o cachorro. Era a Puca que era a dona dela. Foi muito interessante isso. E, cara, eu falei, cara, o meu trabalho ele está resumido num título de um livro, do capítulo, que é Delicadamente Ela Se Foi. É claro que nem sempre é assim. A morte, ela dá sinais, a morte, ela é difícil. A morte, ela, às vezes, tem barulho, tem cheiro, tem local. A morte, ela não é tão simples assim. Mas ela pode ser muito digna, muito honrosa, muito acolhedora naquele momento. A gente pode acolher muito bem. Mas não é tão simples. Mas fica pior se essa família não tem conhecimento de absolutamente nada, porque ela começa a se sentir perdida nesse momento. Essa é a questão. Obrigado. Muito bom. Sempre fico emocionada com essa história. Acho sempre. Cara, essa história, assim, quando eu vejo a Camila, assim, a Camila tá com outro cachorro agora. Ela tá com um labrador que acho que chama Pix. Acho que o nome dele é Pix, é um labrador preto. Sempre que eu vejo ela, encontro, cara, me emociona muito porque é uma história muito marcante, assim, sabe? Então a gente teve histórias muito bacanas. Em setembro a gente teve um cachorro com uma síndrome cardiorrenal, cara.
e que ele estava na internação já numa fase avançada de insuficiência cardíaca e a família era pneumologista. Ela falou, Adriano, cara, se você fosse um paciente humano, estaria em casa tomando morfina, uma ventilação às vezes de alto fluxo com concentrador e, cara, eu queria levar um cachorro para casa. E a gente conversou muito bem, né, tudo em prontuário e tal, a gente conseguiu liberar esse cachorro, a gente liberou ele numa sexta de noite, e eu falei para ela, falei, olha, acho que a gente está falando de horas a dias. A gente liberou na sexta, no final do dia. Ela falou que o que ela mais queria, ela ia à praia com o cachorro. E ela foi à praia com o cachorro de manhã, aí eu pedi só para ela ir no horário que não tivesse ninguém, porque o cachorro ficava muito agitado para brincar com pessoas, era um cavalier, e muito agitado com pombos, essas coisas, e bola. E aí, às 7 horas da manhã, ela me mandou uma mensagem falando: Adriano, eu tô fazendo o protocolo de morfina e a gente tá aqui na praia. Mandou uma foto dele e tal. E ele morreu na madrugada de sábado para domingo, assim. E ela falou, cara, e foi um atendimento. Eu fiz um atendimento. E eu falei, cara, a gente tá falando de horas a dias. Porque aí veio, aí como você vê, internações recorrentes, cada vez mais medicação em ajuste de protocolo, declínio funcional, paciente muito cansado, declínio nutricional, o paciente já perdeu muito peso. Você fala, cara, a gente está falando de uma fase de fim de vida. E aí faleceu, e a gente ajudou eles também com corpo, crematório e tudo, e ela falou, cara, aí ela ligou pro cardiologista que tinha me encaminhado e falou, cara, foi maravilhoso, foi uma consulta e a gente conseguiu ter o desfecho que a gente queria e foi muito bacana. Então, é sobre acolhimento, é sobre desfecho, é sobre dignificar tudo que foi vivido, sabe? E quando isso acontece é muito bacana. E nem sempre é mirabolante, não, cara. Às vezes é só entender que, como uma família falou, poxa, Adriano, ele só tá falecendo, né? Eu falei, só. Ela, então tá bom, a gente vai ficar com ele. E ficou isso. O cachorro não tinha nenhum sintoma exacerbado, mas ele tava no fim de vida. O cachorro tinha 19 anos, assim. Só tá falecendo, entendeu? Então, só que a gente precisa estudar muito o fim de vida dos nossos pacientes, estudar o que acontece nesse momento, para que a gente mesmo não tente lutar contra isso, né, cara? Porque a gente está sempre tentando, mais um exame, mais uma medida, mais um remédio. E, cara, ele está falecendo, será que isso faz sentido? Eu brinco que às vezes você pega um paciente nefropata, esse paciente com cometimento renal, o paciente está morrendo e tem, cara, 5 suplementos. Aí toma ômega, ele toma macrogarg, ele toma cálium, ele toma não sei o que. Você fala, cara, mas ele tá morrendo, pra que a gente tá fazendo? Enfiando 10 negócios na boca dele se ele vai morrer em horas, sabe? Então é hora da gente desmedicalizar, do que a gente chama no cuidado paliativo de proporcionalidade. Isso não faz sentido agora. Fazia sentido lá no começo da doença, mas agora no finalzinho não faz. E aí o diálogo tem que ser muito franco e muito verdadeiro com a família, para a gente falar, poxa, mas você está tirando os remédios? Você está parando de medicar? E não é isso, eu estou falando assim, que a gente vai buscar o que faz sentido, o que traz conforto, o que alivia no final da vida. E não o que estressa mais. Inclusive no guidelines, por exemplo, de fim de vida de gatos, eles botam isso. A gente respeitar uma autonomia do paciente e entender quais medicações são mais estressantes para ele. Se a gente está estressando muito mais do que a gente está trazendo benefício, cara, não faz sentido manter isso. Sim. Perfeito, muito bom. Como é importante a gente falar sobre isso, né, gente? Porque a gente não fala. A gente simplesmente não fala. Exato. A gente não E a fala. gente está diante disso todo dia, cara. E aí é bom porque a gente sempre sai dessas conversas com a cabeça assim a mil, né? E aí foi Pensando o em nosso voltar pra terapia. objetivo de trazê-lo hoje. Foi ótimo, muito bacana. Mas alguém tem alguma dúvida? Não, mas eu quero que você volte, que você fale um pouco sobre Volto. e depois, viu? Podemos falar de Passou autoridade, pode falar voando, sobre já. comunicação. Podemos. Pois é, eu quero. Vamos sim, com certeza. E aí, Adriano, Vamos só sim. para fechar, na sua equipe você conta geralmente com o quê? Você tem psicólogo, tem Eu fisioterapeuta? tenho alguns fisioterapeutas assim que trabalham comigo, né, em que eu confio muito e eles já entendem. Peraí, agora é minha cachorra. Nala, vem pra cá. A minha tava Ela me quer- dando trabalho aqui também. Cara, ela quer ir na rua. Deve querer ir na rua. Então, assim, eu tenho fisioterapeutas que trabalham comigo, pelo menos uns 2, 3 fisioterapeutas, que eles entendem, a gente já teve essa conversa sobre finitude,
sobre o tipo de paciente que eu acompanho, né? Então, eles entendem que precisa haver uma equipe multidisciplinar e um diálogo. Então, essa semana mesmo encaminhei um paciente para físio e eu já ligo na hora falando, cara, a situação é essa, 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 o objetivo do cuidado é esse, esse, esse. É analgesia, é manter mobilidade, e tudo. Então, eu tenho alguns fisioterapeutas, tem alguns nutricionistas, algumas nutrólogas que trabalham comigo, né? Tenho pelo menos 2 a 3 psicólogas aí que eventualmente, às vezes a gente vê que a família está realmente muito desorganizada emocionalmente e precisa de um acompanhamento de psicoterapia, porque eu sempre digo, nós não somos terapeutas, nós não somos psicólogos, mas o primeiro ponto de acolhimento no consultório somos nós. Então, a gente em cuidado paliativo, a gente estuda muito isso, né? Formas de um atendimento primário, de um socorro primário, sim, para essas famílias. E aí a gente, eventualmente, às vezes tem famílias que já estão em acompanhamento com algum terapeuta, que já fazem, né, já tem psicólogo, enfim. E aí eu sempre pergunto, eu não viro e falo, você faz terapia? Não, eu falo, cara, como é que você cuida de você? Sabe, o que você faz para cuidar de você? Aí você faz terapia, você faz esporte, você sai, o que você faz? Que é isso, é muito importante a gente cuidar de quem cuida, né? Então, às vezes não, eu falo, poxa, tem uma profissional que trabalha comigo que, poxa, ela trabalha nessa área de perda, seria muito bacana, de repente, você conversar com ela, o que você acha? E aí algumas famílias vão e fazem esse acompanhamento com os psicólogos, e é bem bacana porque começa a se cuidar, Uhum. e aí, quando eu falo se cuidar, o que às vezes a gente vê é o seguinte, até questão da eutanásia mesmo, tá? Às vezes o sofrimento é maior do familiar do que do próprio paciente. Às vezes o paciente ele só está no fim da vida dele, mas o sofrimento de quem está vendo é muito maior. E a gente precisa entender isso. Então, assim, eu tenho os especialistas, então tem a galera da ONCO, cardio, o pessoal que me encaminha, que acaba atuando em equipe multidisciplinar, os físios, os nutrólogos e os terapeutas. Adriano, todo mundo vai para isso? Entra no que o Daniel falou. Nem sempre. Às vezes a família não tem recurso. Então, beleza, a gente vai fazer o que tiver diante das possibilidades. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Tá ótimo. Então, encerramos. Muito obrigada mais uma vez, Poxa, Adriano, eu que por se agradeço. disponibilizar, ficar esse Excelente. tempo com a gente. O pessoal não sabe, mas está tarde já, quase 10 da noite, a gente grava. Muito obrigada. Adriano, você só atende no Obrigado. Rio? Você só atende no Hã? Rio? Como é que funcionam os seus atendimentos? Então, eu atendo no Rio e faço, às vezes, interconsulta. Um colega me liga de outro estado, e Aham, aí esse colega fica dentro do consultório, a gente faz isso, faz interconsulta. Mas aí o que eu adianto já? Não são consultas rápidas. sim. Nem as É a nossas. consulta pelo menos de 1 hora e meia aí, cara, 1 hora e meia, assim. Então são consultas mais demoradas. Nem todo colega. Mas aí a gente sempre faz isso, né, das interconsultas. E estou num projeto também de consultoria em internações e treinamento. Então eu vou e faço um curso introdutório de cuidados paliativos, falando sobre as escalas, sobre as indicações, alguns sintomas, que normalmente duram um dia todo. Então a gente fala normalmente 70% do tempo sobre cuidado paliativo, os outros 30% a gente fala sobre estratégia de comunicação também, mas a comunicação vai permear toda a aula, mas especificamente de comunicação aí, mais ou menos quase 50-50, né? Então a gente passa o dia inteiro em alguns hospitais e tudo, com a equipe toda, e aí a gente faz como se fosse um curso introdutório mesmo, Então a gente vai entendeu? ter Para que te trazer para entender o BH. nosso olhar. Pô, vou. Quem é de BH, acho que eu estive conversando com ele, é um cirurgião chamado Mário. Mário Mário Renan. Renó. Mário Renó. Ele Sim. A gente estava no Confel dando aula, e aí a gente voltou no mesmo voo e a gente foi conversando. E aí eu vim falando para ele, né, porque ele é como cirurgião, sobre as aulas que eu estou dando aqui no Rio, na turma de cirurgia e anestesia, de cuidado paliativo para isso. Ele falou, cara, não tinha nem ideia, e a gente foi falando sobre isso. Então, a gente veio conversando, e ele falou, eu sou de BH e tudo, porque a gente saiu de Foz do Iguaçu, foi para São Paulo, aí ele foi para BH e eu vim para o Rio.
Aí ele pegou meu telefone e falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa junto e tal. Aí ele é de BH também. Então, a gente conversou muito sobre isso. A gente tem um campo enorme, né? Tanto nas especialidades, na cirurgia, na anestésio, é, na internação. Então, a gente faz um treinamento introdutório para toda a equipe da clínica. Não é nada especializado. É para entender, cara, as escalas de funcionalidade. Aí a gente leva vários casos para discutir de avaliação de funcionalidade, fim de vida, o que que a gente protocolou ali, como é que foi a conversa com a família, e fala muito de estratégia de comunicação. Tá Legal. ótimo. Deixa seu É só... Instagram aí para o pessoal te seguir, te acompanhar. Meu Instagram é @pali, de paliativo, paliavete, né? Paliavete. É só me mandar uma mensagem lá, tô sempre nas redes aí, tentando blogueirar um pouco mais, mas E esse acaba que... Paliavete fica tanto na cabeça que eu falo Adriano Paliavete. Muita gente fala isso, muita Esse gente fala tema isso. nas nossas votações foram um dos mais escolhidos, né, Pô, Gabi? legal. Muito É É porque é bem. uma verdade, a dificuldade maioria muito votou pelo grande. paliativismo. Principalmente os recém-formados, assim, de lidar com o fim de vida é uma dificuldade muito grande, sabe? É muito Sim. grande. Sim, Então, muito muito bom. obrigada, Adriano. Obrigado, eu que agradeço. Excelente. Estou sempre à disposição aí de vocês. A gente vai ter outras Boa oportunidades. noite. Pô, se Deus quiser, vamos sim, vamos sim. Só me chamar. Abraço. Boa Valeu. noite. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado mais uma Boa vez. noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.